Fala galera, tudo bem com vocês? Jonathan falando mais uma vez, Oficina France Motors Garagem, oficina especializada nas marcas Renault, Peugeot, Citroën e DS. Pois é, hoje como vocês podem ver, a gente não está no pátio da oficina, hoje eu estou aqui no conforto da minha casa. Resolvi gravar esse vídeo porque tem bastante gente me pedindo, bastante gente me perguntando: pô, Jonathan, quando que você vai contar a história da oficina? Quando que você vai contar um pouco da sua trajetória aí? Então eu separei esse momento aqui, separei esse vídeo para a gente poder falar um pouquinho da minha trajetória, para contar um pouco sobre o projeto France Motors para vocês, como que surgiu esse projeto. Então acompanhe o vídeo aí. Bom, pessoal, vamos começar do início então, né? Pra gente acabar não se perdendo aqui. Eu falo bastante, tá? Então eu separei algumas pautas aqui pra mim, separei algumas colas, porque senão eu vou ficar falando coisas aqui que às vezes não vai ter nada a ver. E para vocês que estão ouvindo aí, eu acho que tem que ser breve e objetivo. Então vou começar do início. Primeiramente eu gostaria de agradecer todos os nossos clientes, agradecer todos os nossos seguidores, todos os nossos amigos aí que têm contribuindo muito para o crescimento tanto do nosso projeto France Motors quanto das nossas redes sociais aí também, que é um meio de comunicação que a gente tem, né? Muitas vezes antes do cliente chegar na oficina, a gente tem essa comunicação aqui primeiro para depois o cliente levar o carro para a oficina. A gente só tem a agradecer, graças a vocês, a gente está conseguindo buscar ali os nossos objetivos, está conseguindo alcançar nossos objetivos e a gente está conseguindo ganhar o nosso espaço dentro desse ramo automotivo. Então a gente só tem a agradecer, a palavra é agradecimento, só isso e mais nada. Bom, alguns de vocês já me conhecem, eu me chamo Jonathan, atualmente eu tenho 28 anos de idade. Eu nasci aqui em São Paulo, eu sou paulista, mas não nasci em São Paulo capital. Eu nasci na cidade de Mogi das Cruzes, é uma cidade bem pequena também que fica no interior de São Paulo. A minha trajetória, para vocês entenderem um pouco, né, de como a gente chegou no projeto France Motors, ela começou basicamente quando eu tinha meus 16 anos de idade. Na minha família, para vocês entenderem, ninguém da minha família é do ramo automotivo, nem pai, nem mãe, nem vô, nem vó, enfim, ninguém nunca trabalhou com nada que fosse ligado a carro, nada que fosse do ramo de oficina, nada do tipo. O primeiro a comprar um carro na minha família foi meu vô, e meu avô sempre foi um cara muito curioso, então ele estava sempre ali mexendo no carro dele, sempre fuçando, sempre vendo se estava acontecendo alguma coisa, e eu estava sempre do lado dele ali, né, naquela empolgação da fase de adolescência para a fase adulta, estava sempre junto com ele ali, curiando. Ele tinha um Uninho, na verdade, um Uninho 1.0 EP, que era um sistema ainda monoponto, que é aquele corpo de borboleta que já vem com um bico em cima. Uma vez aconteceu um problemão nesse Uno, na verdade um problemão não, né? Pra gente foi um problemão na época, mas era um problema simples de bobina. Porém, por meu avô ser tão curioso, tá sempre fuçando, sempre mexendo, eu tô junto com ele ali, a gente começou a desmontar, começou a mexer, começou a fazer. De final, a gente desmontou todo aquele corpo de borboleta ali, não resolveu nada, teve que chamar um mecânico para poder resolver o problema do carro. Então, basicamente, foi aí que eu comecei a pegar gosto pelo negócio, né? Procurei uma escola profissionalizante na cidade de Suzano, para mim começar a estudar mecânica, na verdade, para mim ver se eu tinha interesse mesmo, se era isso que eu queria para minha vida. Foi aí que tudo começou. Comecei a estudar nessa escola, basicamente nessa escola eu estudei uma média de 2 anos. Aí aquela coisa, né? Fase de adolescência para fase adulta, primeiro emprego, já tinha feito algumas outras coisas antes, já tinha trabalhado com outras coisas, mas nunca tinha trabalhado dentro de uma oficina mesmo, né? E como falei para vocês, como não tinha ninguém da família que tinha alguma ligação com isso, o caminho ali ele acaba sendo um pouco mais estreito. Porém, não fica impossível, ele só fica estreito. Comecei a estudar nessa escola, comecei a fazer mecânica geral e comecei a fuçar no carro dos amigos ali, né? Dos amigos, da galera da família. Sempre que tinha algum problema ligado a carro ali, eu tava sempre em cima, tava sempre tentando resolver, na verdade, não resolvia nada, porque não entendia nada também. Tava bem no início. Mas o engraçado de tudo isso é que assim, né? Quando você fala para alguém da sua família ou para seus amigos que você está estudando mecânica,
a pessoa já acha que você é mecânico. Então, a primeira coisa que ela fala é, ó, pode procurar fulano lá que ele vai resolver seu problema. E, na verdade, a gente sabe que não é por aí, né? O primeiro emprego que eu consegui, na verdade, nem foi numa oficina, foi num hospital. Eu trabalhei nesse hospital como jovem aprendiz e era bem engraçado porque, assim, eu trabalhava nesse hospital das 7 da manhã às 2 da tarde. Porém, a minha chefe me liberava sempre 15 minutos antes. Então, eu trabalhava das 7 da manhã até as 15 para as 2 da tarde. Por quê? De noite, a partir das 7 da noite até as 10, eu fazia esse curso de mecânica geral nessa outra cidade. Ou seja, eu tinha que ir de trem para essa outra cidade para mim poder fazer esse curso de mecânica geral. E esse curso tinha 2 anos. Quando eu falei para os meus pais, né, que ia trabalhar na área automotiva, que ia começar a estudar mecânica, a primeira coisa que os meus pais me falou é, bom, se você começar o curso, você vai ter que ir até o final, vai ter que terminar. Então, sempre saía de casa com isso na cabeça. Bom, se eu começar, eu vou ter que terminar. Se eu começar, eu vou ter que terminar. Enfim, comecei esse curso a partir das 7 horas da noite até as 10 da noite nessa outra cidade. Aí, o que acontecia? Quando eu cheguei, comecei a primeira semana ali, os primeiros meses, o professor falava pra gente, bom, vocês que estão começando agora, vocês precisam, na verdade, de estágio, vocês precisam estar em contato com a oficina, de preferência tentar arrumar o primeiro emprego aí em oficina e tudo mais. Porém, eu já estava empregado nesse hospital, estava trabalhando de office boy lá, então não dava para mim sair naquele momento, porque eu tinha um contrato lá também de 2 anos. E eu comecei a procurar final de semana, ia em porta de oficina, pedia pra galera se podia deixar eu ficar lá com a galera, que seja para lavar peça, que seja para, sei lá, carregar alguma coisa, ajudar algum mecânico, sempre tava em porta de oficina final de semana pedindo uma oportunidade. Até que aconteceu de uma oficina em Mogi me dar uma oportunidade de trabalhar lá das 2 da tarde até as 18. Então, basicamente, o que eu fazia? Eu saía do hospital, eu trabalhava no hospital das 7 da manhã até as 15 para as 2, aí eu me trocava e 2 quadras depois ficava a oficina. Aí 2 horas da tarde eu entrava na oficina, trabalhava na oficina até as 18, aí às 18 eu ia para a estação de Mogi das Cruzes, pegava o trem e ia lá para a escola para mim poder fazer o meu curso profissionalizante de noite, que era mecânica geral. Então eu fiquei basicamente nessa rotina uns 2 anos da minha vida praticamente. Só que na mecânica geral eu já fui aprendendo bastante coisa e eu comecei a agregar na oficina onde eu trabalhava, comecei a conhecer, ter mais conhecimento da parte automotiva, porque a gente sabe que sem a prática, só a teoria, a gente não consegue resolver muita coisa, que a gente precisa da prática. Aí eu cismei, já estava nessa correria aí, cismei de começar a trabalhar no Senai, de começar a estudar no Senai do Ipiranga, aqui em São Paulo. E eu morava em Mogi das Cruzes, para vocês terem ideia. Aí cismei de fazer um curso de injeção eletrônica no Senai do Ipiranga, que é o Senai automotivo, né? Bastante de vocês aí já conhecem também, quem é do ramo principalmente sabe que é um Senai que é referência aqui em São Paulo, principalmente do ramo automotivo. Aí o que acontecia? Essa oficina que eu trabalhava, eles trabalhavam também de sábado. Porém, o dono me liberava, porque ele sabia que de sábado eu estudava no Senai do Ipiranga das 8 da manhã até as 5 da tarde. Como era um curso de final de semana, era o dia todo de curso. Então, basicamente, minha rotina, meu início na profissão foi desse jeito, galera. Trabalhava de segunda a sexta no hospital e na oficina. Final de semana, pegava ali cedinho, 5 horas da manhã, tava indo lá para a estação para pegar o expresso para poder chegar às 8 horas da manhã no Senai do Ipiranga. Estudava o dia todo, então tinha só o domingo ali para mim poder fazer as minhas coisas. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Graças a toda essa correria, graças à oportunidade que o pessoal da oficina me deu. Oficina Deodato, se você é da cidade de Mogi ou se você conhece essa oficina, oficina Deodato, era uma oficina multimarcas que trabalhava era especializada na verdade com turbo e aspiração, porém era uma oficina multimarcas. Então ali foi o meu início, na verdade, onde eu comecei todo o meu projeto. Passado esse tempo, então, eu já tinha um pouco de experiência, né? Já estava desenrolando algumas coisas já na oficina. Na verdade, eu costumo dizer que todo dia a gente aprende na oficina, né? Eu não era ainda considerado nem um mecânico, nem um meio oficial ainda. Então, eu estava praticamente começando o meu projeto.
com bastante dúvidas ainda, perguntando bastante coisa para os mecânicos que trabalhavam junto comigo, fazia as minhas coisas erradas, aí tentava corrigir, às vezes fazia mais errado ainda. Como todo processo, né, de alguém que está aprendendo alguma coisa, eu errei bastante. Porém, uma coisa que me ajudou bastante foi sempre o quê? Observar as pessoas fazendo as coisas e tentar fazer também da mesma forma. Ou seja, eu estava sempre ali percebendo como que cada tipo de mecânico trabalhava. Um mecânico trabalhava de um jeito, outro mecânico trabalhava de outro, e eu sempre montava na minha cabeça, bom, eu preciso criar a minha própria característica para mim poder resolver os problemas aí, para mim poder me tornar um profissional. Bom, o que aconteceu nesse tempo? Fiquei esse período trabalhando nessa oficina e eu acabei recebendo uma proposta de uma pessoa que era meu antigo sócio. Hoje o projeto France Motors, quem toca esse projeto sou eu mesmo sozinho. Só que até 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, eu tinha uma sociedade na oficina. Então eu recebi a proposta dessa pessoa. Esse meu antigo sócio, ele trabalhou na concessionária da Renault por 5 anos. Na verdade, sempre trabalhou no ramo automotivo, ele cresceu ali dentro da oficina praticamente e teve a oportunidade de trabalhar por 5 anos na concessionária da Renault. Aí ele falou para mim, bom, ele já tinha oficina na verdade, ele precisava agregar mais uma pessoa que fosse fechamento com ele na oficina, e ele me deu essa proposta para a gente vir aqui para Santo André para a gente poder montar essa oficina. O que acontece? Uma das coisas que eu pensei, que eu passei para ele foi, bom, se você tem o conhecimento da linha Renault e nesse pouco tempo que eu estou no ramo automotivo, eu percebo que muita gente corre de Peugeot, Citroën e Renault. Bom, chegava lá na oficina, falava de Peugeot, Renault, Citroën, na época o DS tinha, mas eu nem conhecia a linha DS na época. Falou de Peugeot, Renault, Citroën, a galera corria, os mecânicos se escondiam, passava em todas as oficinas de Mogi e ninguém queria mexer no carro. E eu já percebia essa carência que tinha no mercado. Porém, eu não entendia por que tinha essa carência. Na verdade, eu entendia, eu via a carência, mas não sabia qual era o motivo dela. Hoje a gente sabe que a carência do mercado, na verdade, é falta de profissional. Não é porque os carros não prestam, não é porque a montadora não presta. Eles tiveram sim uma fase bem ruim aí quando chegaram no Brasil. Eu concordo com muita gente quando o pessoal toca nesse assunto, mas a gente sabe, a gente que está aqui desse lado, a gente que hoje tem um pouco de experiência relacionada à linha francesa, a gente sabe que a carência na verdade é de falta de profissional e não porque os veículos da montadora aí não prestam ou não porque tem alguma deficiência aí no carro que sai de fábrica que ninguém consegue resolver. Não, isso daí é mito e eu tô aqui para dizer isso para vocês. E tem vários profissionais aí da área do ramo automotivo, principalmente da linha francesa, que vai dizer a mesma coisa. Hoje a carência do mercado, na verdade, é de profissional. Bom, vendo isso, eu aceitei essa proposta, porém eu falei para ele que a gente podia montar uma oficina especializada. Já que ele tinha experiência de uns 5 anos dentro da concessionária, que conhecia muito da linha Renault e já tinha uma oficina que as pessoas, na verdade, procuravam muito ele para a parte de Renault, eu dei essa sugestão. Foi aí então que cresceu, foi aí que surgiu o projeto France Motors Garage. Só que assim, galera, na época quando eu cheguei aqui no ABC, que eu aceitei essa proposta, eu não sabia praticamente nada sobre a linha francesa, não entendia nada. Muita coisa eu aprendi que esse meu antigo sócio, parte de Renault, ele me passou bastante coisa. Por mais que hoje em dia a gente não trabalha tanto com Renault na oficina, já falei em alguns stories aí que a montadora Renault, eu costumo dizer que ela é uma montadora um pouco mais simples comparada às outras montadoras, que é a Peugeot, Citroën, que é a linha PSA. Então os reparadores aí, as oficinas convencionais dão conta tranquilo de reparar os defeitos aí que acaba surgindo. Não são todos, tá? Eu não estou generalizando, mas estou dizendo que é um pouco mais simples do que a linha PSA, então é por isso que chega um pouco menos para a gente na oficina. Tudo que eu aprendi da linha francesa, na verdade, a parte de Renault foi com esse meu sócio. A partir daí, sabendo que a gente abriria uma oficina especializada nas marcas francesas, eu comecei a me interessar um pouco mais sobre fazer cursos profissionalizantes voltados à linha Peugeot Citroën. Apesar de que a montadora em si, ela não disponibiliza esse tipo de curso para a gente que é profissional independente. Os cursos profissionalizantes mesmo para a linha Peugeot Citroën, eles disponibilizam mais para quem já trabalha com a montadora.
Então hoje ainda a gente tem bem mais opção do que quando eu comecei. Eu comecei o projeto em 2014, na verdade, e quando a gente deu início eu não sabia nada, não entendia nada de linha francesa. Aí peguei bastante informação com ele, comecei a buscar bastante conhecimento, quebrei muita cabeça, olha, muita cabeça, até entender como é que o sistema da PSA funcionava, porque ele é totalmente diferente do sistema Renault. Ele trabalha com sistema de multiplexagem. Hoje a Renault tem multiplexagem, mas é bem menos do que tinha antes, já na linha Peugeot Citroën, na linha PSA. Fiz bastante besteira aí, queimei muito módulo, não tenho vergonha de dizer isso, porque para mim foi muito aprendizado. Tive bastante prejuízo também, porque a gente, quando leva prejuízo para alguém, a gente tem que suprir esse prejuízo. Fiz bastante coisa errada, costumo dizer que aprendi na raça ali, ó, no dia a dia, buscando informação, catálogo, buscando sistema. Aonde tinha algum curso relacionado à linha francesa, eu estava buscando conhecimento, estava indo atrás, estava correndo atrás para mim poder adquirir conhecimento, para mim conseguir colocar em prática lá no pátio da oficina. Só que, na época que eu abri a oficina, já tinha essa movimentação toda que hoje tem na internet, que a gente sabe que é bem antigo isso, porém, para a oficina, ainda hoje é mistério. Vocês podem ver aí que algumas oficinas não sabem nem o que é um marketing digital. Ou seja, pro ramo automotivo hoje já cresceu muito. Mas quando eu comecei em 2014, por mais que já tinha no mercado, ainda era um mistério. Então eu tinha um pouco de dificuldade de fazer o que eu faço hoje. Eu não tinha a mesma... Como é que eu posso dizer? Eu não gravava vídeo, eu não tinha rotina de fazer stories, não conhecia o Instagram, na verdade, não tinha tudo que hoje a gente faz na oficina, antigamente eu não fazia. O que aconteceu? A nossa oficina ela se manteve de pé ali por uma média de uns 4 a 5 anos, ok, sem, como que eu posso dizer? Uns 5 anos a gente se manteve não atraindo cliente, mas pessoas que passavam na frente da oficina, via que era uma oficina especializada, encostava, deixava o carro. A gente está numa região aqui do ABC que é bastante metalúrgico. Então, o que acontecia? A gente dependia muito de cliente local. E como eu falei para vocês, a gente não tinha a força que a gente tem hoje na internet. Então, o que acontecia? Por eu estar com uma sociedade também que veio lá da escola antiga, ou seja, aquela galera que não tinha essa de internet, que não tinha essa de vídeo, quantas e quantas vezes eu já não ouvi o pessoal falando, pô, você é mecânico de YouTube, pô, você tá dando dica no YouTube, a galera vai aprender e não vai levar o carro na sua oficina. Assim, hoje eu escuto esse tipo de coisa, eu dou risada, porque hoje sem a internet praticamente a gente não consegue fazer nada. É um meio de comunicação que a gente tem de mostrar o nosso trabalho para vocês e por meio disso vocês tomam a decisão se vocês vão trazer o carro para a oficina para a gente prestar manutenção ou não. Eu costumo dizer também que hoje quando o cliente ele assiste um vídeo, ele assiste um stories, ele já sabe exatamente aonde ele vai levar o carro, quem vai atender ele, qual é a ferramenta que vai ser usada no carro. Então, deixa o negócio mais transparente. E nessa época, a gente não tinha essa força toda que a gente tem hoje na internet. Acabou que a nossa oficina fechou, a gente desfez a sociedade, eu tive que fechar a oficina por despesas, por custos, por N coisas, por vários motivos que não vêm ao caso. Acabei fechando a oficina. Eu fiquei com a oficina fechada. O nome France Motors, quem escolheu o nome France Motors foi eu e esse meu antigo sócio. Porém, o que aconteceu? Eu fiquei com essa oficina fechada basicamente quase 2 anos. Eu fiquei uma média de 1 ano e meio. Para vocês terem ideia, né? Eu fiquei 1 ano e meio com a oficina fechada. Cheguei a trabalhar de Uber até, porque eu precisava pagar minhas contas. Precisava ali pagar as dívidas da oficina que tinha feito e a gente dependia de cliente local. Veio aquela crise econômica, acabou mandando um monte de gente das montadoras embora. Como vocês sabem, a região do ABC ela é cercada aí pelas montadoras, né? Volkswagen, Ford, GM, tá tudo aqui dentro desse meio. E devido a essa crise, os funcionários dessas empresas foram mandados embora e eu só dependia de cliente local. Eu só dependia de clientes do ABC. Então, automaticamente, eu caí naquele efeito dominó, né? A gente acabou que fechando a oficina. Nesse 1 ano e meio que a gente ficou com a oficina fechada,
fui trabalhar com outras coisas, porém eu atendi alguns clientes ainda. Se vocês olharem lá no nosso Instagram, eu conto um pouco da história da oficina no Instagram, falo aí que teve dias que a gente teve que trabalhar até na rua para atender alguns clientes. Não foi fácil, foi bem difícil, viu, galera? Bem difícil, como toda história aí não é fácil. A gente sabe que todo começo é difícil. E principalmente quando eu já tinha começado, na verdade, já tinha uma experiência praticamente com a linha francesa, não sabia do poder da internet, a gente acabou fechando, foi bem difícil. Esse 1 ano e meio, tentei trabalhar com outras coisas, alguns clientes sempre me mandavam mensagem no WhatsApp, sempre falava, pô, Jonathan, preciso mexer no meu carro e tal, não sei o quê. Aí ou eu ia até a casa do cliente, ou o cliente trazia o carro até a gente, eu conseguia fazer alguns reparos ali. Só que uma coisa que deu um start uma vez na minha cabeça, que me fez, na verdade, voltar pro projeto da oficina, foi uma vez que eu fui, na verdade, eu estava trabalhando de Uber e eu fui buscar uma pessoa na casa dela e essa pessoa era um cliente da oficina. Aí esse cliente da oficina entrou no carro, falou, pô, você que é o Jonathan lá que trabalhava com os carros franceses e tal, exatamente no mesmo bairro. Deixa eu tomar uma água aqui, galera. Exatamente no mesmo bairro onde que a gente trabalhava. Eu falei, sim, pô, a gente fechou a oficina e tal. Aí ele falou, pô, já passei lá na frente várias vezes para levar meu carro, mas vocês não estão mais lá e tudo mais, o quê? Papo vai, papo vem. Ele falou assim pra mim, falou, cara, de verdade, volta com a sua profissão de novo, abre a oficina de novo, eu sei que as coisas estão difíceis, mas você é bom no que você faz, sempre gostei do seu atendimento, sempre gostei do seu serviço e tudo mais. Várias pessoas falando isso pra mim, vários clientes falando, foi uma coisa que deu um start na cabeça, eu falei, bom, vou recolher tudo que tá por aí, vou pegar as ferramentas da oficina de novo, que tava espalhada por tudo quanto é canto. Uma coisa tinha emprestado para um, elevador tinha deixado numa oficina de um amigo, cavalete estava em outro lugar enfim, tava tudo bagunçado em minha vida, tudo bagunçado. Vou tentar resumir aqui da melhor forma para o vídeo também não ficar muito longo. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu peguei um dia, tava passando pelo bairro da onde hoje é a oficina, vi aquela portinha de aço, onde vocês conhecem lá, que é a oficina, né? Que era um lado só o lado esquerdo, na verdade. E tinha uma plaquinha lá, escrito de tinta lá, que tava alugando. Aí pensei bem, pensei uma, pensei duas, pensei 3 vezes, parei o carro lá na frente, conversei lá com o dono, resolvi colocar minhas coisas lá dentro. Se vocês quiserem mais detalhes dessa história toda, só vocês olharem lá no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui embaixo para vocês aqui, ó. Pode acompanhar desde a primeira foto da oficina que eu conto por detalhes toda a nossa trajetória também. Resolvi colocar as coisas lá dentro. Porém, eu vim com uma mentalidade totalmente diferente da que eu tinha antes. Vim com mais disposição, vim com mais vontade, na verdade, de agregar a internet com o trabalho da oficina. Comecei a gravar vídeo, comecei a fazer mais stories, comecei a publicar, comecei a postar foto. Foi muito difícil também no início, porque não tinha mais os mesmos clientes que tinha antes. Como já tinha se passado praticamente 2 anos aí de oficina fechada, a gente teve que montar nossa carteira de cliente do zero de novo. Graças a Deus a gente foi conseguindo, a cada mês que foi passando, a cada dia que foi passando, a galera começou a curtir nosso trabalho, o pessoal começou a levar o carro na oficina, começou a dar resultado, na verdade. O cliente passava por 2, 3, 4 oficinas, até 10 oficinas já chegou para mim, que já tinha colocado a mão no carro e ninguém tinha resolvido problema nenhum. Chegava na nossa mão, a gente ia ali, fazia diagnóstico, do mesmo jeito que vocês veem a gente trabalhando hoje. Faz diagnóstico, passa para o cliente, passa valores, vê tudo certinho, o cliente aprova, a gente faz, manda o carro embora, o cliente sai satisfeito. Logicamente que nesse tempo a gente não conseguiu agradar todo mundo, porque isso é humanamente impossível. Às vezes a gente não consegue atingir ali a expectativa do cliente. Hoje, mais ainda, né? Mais ainda hoje, porque às vezes o cliente olha os vídeos no YouTube, às vezes olha a gente trabalhando e quando ele chega na oficina, ele acha que vai ser de um jeito, mas às vezes a gente não consegue atingir as expectativas do cliente. E isso é comum acontecer em qualquer área. Bom, batalhando bastante ali, passou-se 6 meses, passou 1 ano. Hoje a gente está basicamente com quase 2 anos de oficina nessa nova era da France Motors. Desfiz a sociedade, comecei essa oficina do zero.
com o mesmo CNPJ, não mudei CNPJ, não mudei nome, só precisei, na verdade, alterar endereço para a gente poder fazer a parte jurídica da oficina. E a gente tá aí, galera. Basicamente, a trajetória da France Motors é essa. Hoje a gente está aí ganhando o nosso espaço no mercado. Como eu falei no início, eu só tenho a agradecer a todo mundo aí que está contribuindo com o nosso projeto, a cada cliente que tem deixado seus comentários, a cada sugestões, a galera que está indo na oficina, que de verdade tá sendo muito satisfatório para a gente tocar esse projeto. Espero que esse vídeo não ficou muito longo. Tentei resumir da melhor forma aí qual foi a trajetória da oficina. Referente à qualificação, até hoje, toda vez aí que aparece algum curso profissionalizante aí referente à linha Peugeot, Citroën, DS, Renault, a gente está envolvido, a gente busca conhecimento todo dia. Não tive a oportunidade de trabalhar numa montadora, não tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma rede de concessionária, mas graças a Deus nesse tempo fiz bastante amigos aí, bastante pessoas que já trabalhou, que trabalham atualmente, então pôde me ajudar muito com o conhecimento que eles tinham de lá de dentro da montadora, e a gente também consegue agregar com o conhecimento que a gente tem aqui fora. Porque a gente sabe que nem tudo dá para ser feito dentro de uma montadora, dá para ser feito de dentro de uma concessionária. Coisas que a gente consegue fazer aqui fora, às vezes a gente não consegue fazer lá dentro. E às vezes coisas que acontecem lá dentro, a gente não consegue fazer aqui fora. Então eu só tenho a agradecer por tudo que está acontecendo na minha vida, na verdade. Eu sei que o nosso projeto está bem no início. Hoje a gente já conseguiu mais um espacinho do lado, né? A gente já está com 2 portinhas de aço ali. Só o início, Eu acredito que vai ter muita coisa ainda para a gente fazer. Vai ter muitos planos aí pela frente. Quero que vocês sejam sinceros nos comentários, deixa aí o que vocês acham, o que vocês acharam do pouco que eu falei da oficina, mas eu acho que foi um resumo legal. Continuem deixando suas sugestões aí, a gente está tentando melhorar cada dia a oficina, está tentando melhorar o pátio da oficina, está tentando melhorar a equipe. Também tenho que agradecer muito a minha equipe, muito, porque sem a minha equipe eu não teria nada do que hoje a gente tem, do projeto France Motors. Graças a eles a gente está trabalhando todo dia aí, toda semana, a gente está sempre junto, seja no pátio da oficina, via WhatsApp, a gente está sempre em contato, sempre tentando melhorar cada dia para poder atender melhor vocês. Bom, galera, esse foi o resumo da minha trajetória e da história da France Motors. Espero que vocês gostem, espero que vocês aí conseguiram entender. Eu sei que eu falo muita coisa atropelado, eu sei que eu falo rápido também, bastante coisa, mas eu ainda eu fico muito nervoso ainda quando eu fico na frente de uma câmera, quando eu começo a gravar alguma coisa. Tem dia que não sai nada, tem dia que o conteúdo tá aqui na cabeça, quando eu vou colocar em prática não consigo passar nada, eu travo mesmo. Para vocês terem ideia, para mim dar início nesse vídeo, eu gravei acho que umas 7, 8 vezes, até mais, para mim poder dar início, para mim poder passar para vocês um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória. Se vocês quiserem mais alguns detalhes sobre toda a nossa trajetória, pode deixar aqui na pergunta, pode chamar no WhatsApp da oficina, vou deixar aqui tudo na descrição para vocês. Galera, então é isso, forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.